Em nome de Jesus. O capítulo é o 7. Mateus, capítulo 7. O versículo vai ser o 8, amém? Está achando estranho? Todos acharam? Capítulo 7, versículo 8 diz assim: Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. O 9. Qual de vocês, se lhe pedir pão, qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Glória a Deus. Aqui nesse versículo, irmão, 8, o Senhor está dizendo: pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos sim estar na presença do Senhor e buscar, pedir, clamar, pedir para que abra sim uma porta em nossas vidas. Mas muitas vezes nós erramos quando nós entramos diante do Senhor apenas para pedir algo para Ele, apenas para pedir que Ele venha abrir uma porta de emprego, uma porta de cura, uma porta de libertação, enfim, uma porta de um sucesso em nossas vidas. E o Senhor, muitas vezes, Ele mesmo próprio está querendo abrir essa porta para nossas vidas. Muitas vezes nós temos que chegar diante dEle e dizer: Deus, que porta que o Senhor deseja que eu entre? Que porta que o Senhor deseja que eu passe? Porque o Senhor, irmão, nós sabemos que Ele tem coisas grandes para cada um de nós. Nós sabemos que tudo que é de Deus pertence a nós, porque nós somos co-herdeiro dEle, né? Como diz a palavra do Senhor. Mas tem porta que nós temos que chegar diante do Senhor e dizer: Deus, é da tua vontade? Porque isso que eu estou desejando no meu coração é da tua vontade? Porque o Senhor, irmão, uma das portas que Ele mais anseia que nós entramos, uma das portas que Ele mais deseja que nós nos achegamos, é a porta do amor, é a porta da intimidade, do relacionamento. Porque muitas vezes, para nós chegarmos em certos lugares, que muitas vezes nós queremos acessar, nós temos que passar por essa porta primeiro. Porque muitas vezes nós não temos estrutura para nos manter na presença dEle, para nos manter nele, quando nós chegamos em algum lugar que ainda não é da vontade do Senhor. Então, primeiramente, nós temos que amadurecer na presença, na intimidade, porque nós temos que buscar Ele, estar nele por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele tem e muito menos por aquilo que Ele faz. E quando nós chegamos a acessar este lugar, irmão, o lugar da presença, o lugar do amor, o lugar da intimidade, do relacionamento, nada mais vai nos importar. Por quê? Porque nós sabemos que neste lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque Ele diz: buscai primeiro o reino dEle. E quando nós buscamos primeiro o reino dEle, as demais coisas virão. Nós não precisamos pedir, não precisamos nos achegar diante dEle apenas para pedir algo. Porque quando nós estamos nele, Ele sabe que nós somos filhos. E Ele sabe que de nada nós teremos falta. Porque Ele cuida de nós. Ele cuida dos seus. Amém? Fecha teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai. Meu Deus, hoje nós aprendemos, meu Pai, através da Tua palavra, Deus, o quanto é importante acessar este lugar, Senhor. É o lugar da adoração, o lugar do amor, da intimidade. É o lugar do relacionamento, Deus. Ah, Deus, porque nós sabemos que quando nós estamos em Ti,
apenas por amor a Ti, apenas por aquilo que o Senhor é, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. Nós não temos falta de nada. O Senhor cuida dos seus. Nós somos filhos. E o Senhor é o dono do ouro. O Senhor é o dono da prata. Então, Senhor, nós sabemos que tudo vem de Ti. Que nós possamos, meu Deus, estar com o nosso coração totalmente voltado para o Senhor, Pai. Porque é neste lugar que nós queremos cessar. É neste lugar que nós queremos permanecer, Pai. Meu Deus, é no lugar do perdão, lugar do amor ao próximo, amor a Ti. Oh, aleluias. Tu és santo, Senhor, e nós sabemos, meu Pai, o quanto o Senhor nos ama. Que este amor também, Senhor, possa estar dentro de nós. Que todos os dias, Senhor, nós possamos cessar este lugar. Lugar da adoração, o lugar do quebrantamento, do arrependimento, Deus, aonde nós nos achegamos, meu Deus, e nos prostramos diante de Ti, dizendo: Deus, eu só quero a Tua presença, eu só quero a Tua presença, porque, Pai, não há lugar melhor para se estar. Ora baxerebe canta labacere andarás. Oh, aleluias. Nos ensina, Senhor, cada dia mais a buscarmos a Ti. Nos ensina, Senhor, cada dia mais nos prostrarmos diante do Senhor. Nos render de todo o nosso coração, Pai. Meu Deus, e que este lugar seja, Deus, cada instante da nossa vida, Pai. Nós possamos proclamar o Teu amor. Nós possamos nos encher, Pai. Encher cada dia mais ao ponto de transbordar, Senhor. Que haja uma fonte de águas vivas, Senhor, e que possa transbordar, aonde todos, meu Deus, possam reconhecer que há um Deus, que há um Deus, Pai, único e verdadeiro. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Papai. Nós Te amamos, nós Te adoramos. Nada novo achei pra dizer, então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Aleluia.
Diga assim: então vou levantar as minhas mãos e louvar. Por quê? Pois tudo que tenho é um. Nós declaramos, Senhor. Nós declaramos. Aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, viemos aqui, Senhor, nesta noite somente para te adorar. Viemos esta noite, Papai querido, para entregar tudo que temos a Ti, Senhor, esta noite. Entra, Senhor, invade os nossos corações. O Senhor tem liberdade, Senhor, de tomar conta do nosso ser esta noite, Pai. Oh, Espírito Santo, Tu és santo, Deus. A Tua presença é real, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo.
está visitando o teu trabalho. O Senhor está visitando o teu interior. E nesta noite, há uma noite profética neste lugar. Não importa a quantidade de pessoas que está nesta casa, mas esta casa é do Senhor. A tua vida é do Senhor. E você veio no melhor lugar esta noite. Ramá, xarabai, candalabaxere, maná. Porque a palavra dele diz: aonde tiver 2 ou 3, a minha presença está. E eu sei que você não saiu da tua casa hoje para vir à casa do Senhor em vão. Você veio buscar algo. E nesta noite é uma noite profética. E eu, como profeta do Senhor, eu já vou profetizar. O céu vai se abrir na tua vida. Aquelas coisas que você acha que está te perturbando, não vai te perturbar mais. Sabe por quê? Porque o Senhor já está indo ao teu encontro. Ramá, xalabai, candalabachai. Oh, aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Levanta a tua mão para receber esta noite. Aleluia. Levanta a tua mão. Faça um ato profético esta noite. Faça um ato profético na tua vida esta noite. Aleluia. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor que você veio buscar na casa dele esta noite. Porque o Senhor está dizendo: ei, labassa, labalasse, canta, labachuri, anda, labarrasse, rianchuri, anda, labarrasse. Eu sou o teu Deus. Eu estou na tua causa. Eu sou o teu Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos esta noite. Ei, eu estou aqui por tua causa. Assim diz o Senhor. Os anjos do Senhor estão voando sobre este lugar. É por você. O Senhor está dizendo esta noite que foi por você. Foi por você que Ele mandou o Filho dele. A noite profética. E você não vai sair daqui esta noite de qualquer jeito. Você não vai sair daqui sem levar nada. Porque o céu se abriu. O céu está aberto esta noite. Ei, labarrasse, calabarrasse, churianda labarrasse, rinda labacari labarrasse, churia labarrasse, riamba labaracheque, ei, rialabachi, canda labarrasse, chuicanda labarrasse, ei, labarrache, calabar, ai, alabamiache, chuifeque, alabarrache, ai, te foi o minha raça. Ei, eu sou teu Deus. Ai, alabarrache, calabadai, durira, babachu, ramacha, alabacai. Eu que fiz a promessa. Eu sou teu Deus. Rianturi, vai, alabache. Ei, alabarrache, cai. Rianturi, alabarrache. Ai, alabarrache, calabadai. Ei, suriache, cai. Ele está voando na tua casa. Vai, tua é a glória. Tu és digno de tudo.
Glória seja dada a Ti, Jesus. Glória seja dada ao Teu nome, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Tu és bem-vindo em nossos corações, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Podeis assentar por um momento, amém. A presença do Senhor é real aqui neste lugar. Aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Chegou o momento de nós tirarmos as nossas ofertas. Você adorar o Senhor com seus dízimos, com suas ofertas. Aleluia. Eu quero deixar uma pequena passagem da palavra do Senhor. Lucas capítulo 5, versículo 1. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, e estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertenciam a Simão. Pertencia a quem? Pedro, pertencia a Pedro, pertencia a Simão, chamado Pedro, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar a Simão, que é Pedro, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para pescar. Simão Pedro respondeu: mestre, esforçamo-nos na noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram ali tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Vamos ficar até aqui. Amém? O que essa palavra tem a ver com oferta? O que essa palavra tem a ver com dízimo, com oferta? Eu quero trazer para nós hoje que o Senhor encontra os pescadores vindos de uma longa pesca, que pescaram a noite inteira e não pegaram nada. E o Senhor, ali quando eles desembarcaram ali, havia uma grande multidão que apertava Jesus, mas Jesus queria levar a palavra, Jesus queria entregar a palavra para aquele povo. E o Senhor, quando viu aquele barco ali na beira, o Senhor sobe naquele barco, porque a multidão estava muito em cima de Jesus. E Jesus pede para que Pedro afaste um pouco o barco da margem, para que ele pudesse falar, para que o povo que estava ali pudesse ouvir melhor a palavra dele, melhor a voz dele. E o Senhor pregou, o Senhor ensinou ali naquele lugar. E quando o Senhor terminou, o Senhor vira para Pedro e fala assim: volte ao mar. Volte ao mar, vai no fundo, vai no mais profundo mar. E Pedro fala para Jesus o quê? Pescamos a noite toda. Agora de manhã o Senhor quer que eu volte para o mar? Se a noite toda eu fiquei lá, não peguei nada. Mas, não por mim, Jesus, mas pela tua palavra, eu vou lançar a rede. E ele obedeceu a Jesus. Queridos, repare que no barco de Pedro tinha alguma coisa? Não. Jesus pediu o barco de Pedro emprestado. E Pedro, fala comigo, emprestou para Jesus. Fazer o quê? A obra. Para Jesus fazer o quê? Entregar a palavra para aquele povo. E aí o Senhor olha para Pedro e vê Pedro sem nada. Vê Pedro, tipo assim, Pedro voltou sem ter o dinheiro para pagar as contas. Porque peixe significa dinheiro.
Se Pedro estava sem peixe, significa que Pedro estava liso. Sim ou não? Pedro estava sem dinheiro. E aí, ele vai. Quando ele joga a rede do lado que Jesus falou, o que acontece? Pega tanto peixe que as redes começam a rasgar. E acontece algo. Ele chama outros que estavam perto dele. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o Senhor, Ele tem para nos dar. Se meu coração está disposto a ofertar para o Senhor, Ele olha as nossas condições, sim ou não? O Senhor sabe do que nós passamos, sim ou não? Ele vem, irmãos, e Ele te dará a prosperidade. Ele te dará a bênção que você está procurando. Amém? Por quê? Porque Pedro, ele teve a coragem de falar assim: Jesus, pode entrar no meu barco? Isso significa que a partir do momento que eu entrego para o Senhor algo, Ele também vai me entregar algo. Amém? E Ele vai me entregar aquilo que eu estou necessitando. Amém? Você pode ofertar na casa do Senhor nessa noite. Você pode adorar a Ele com a sua oferta, você pode adorar a Ele com os seus dízimos. Entrega ao Senhor, porque nós teremos uma grande abundância. Não faltará nos teus celeiros, não faltará na tua despensa, não faltará, porque o Senhor, Ele se garante em te abençoar. Aleluia! E outra coisa, quando Deus te abençoar, Ele não vai abençoar somente você, não. Porque através de você, muitas pessoas também vão ser abençoados. Aqueles que vão estar ao seu redor, aqueles que vão estar perto de você, também vai ser abençoado. Aleluia! Se você crê nessa palavra, se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos, Pai. Porque Tu és digno, aleluia. Não dependa se não tem Tua graça é o que me basta. Se você não sei pra onde ir, se Tua presença não importa, do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que
igreja para o Senhor. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Oh, aleluia. Dá um salve de palmas para o Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Nós estamos na quinta-feira da? Glória a Deus. Tem um povo de fé demais, vai. O povo está animado. Glória a Deus. Eu estou na quinta da? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Gênesis, Êxodo. Segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 3. Glória a Deus. Todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isto de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Amém? Glória a Deus. Deixa eu abaixar esse som aqui. Aleluia. Todos aqui conhecem a história de Moisés? Quem conhece a história de Moisés, levanta a mão. Amém? Moisés, ele foi aquela criança que a sua mãe colocou ele num cesto e colocou ele no rio. Amém? Ok. E quando as filhas de Faraó, as princesas do Egito, encontram Moisés, ela pega Moisés e leva para o palácio. Moisés, ele é criado ali pelo rei do Egito, na casa do rei do Egito. Moisés ali, ele é instruído, ele é ensinado, ele é educado, ele é
vou colocar aqui, tem uma faculdade do Egito. Então Moisés ali, ele se prepara, ele tem um preparo para ele ser alguém. Amém? Porque Moisés, ele estava sendo criado por menos, né? Por mais ou menos, por quem? Pelo próprio rei do Egito, porque a filha do rei, né, a princesa, ela adotou Moisés. Só que acontece um episódio na vida de Moisés, que Moisés vê um dos seus irmãos hebreus sendo maltratado por um egípcio, e ele acontece que ele vai e mata aquele egípcio, né? E ele foge dali porque ele fez um assassinato. E ali Moisés, quando o outro egípcio vê ele, ele fala: você quer fazer comigo da mesma forma que você fez com aquele outro que você matou? E Moisés, com aquilo, ele foge do Egito para se esconder. E Moisés, aqui a palavra do Senhor fala que ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto, ele vai para longe do Egito. E Moisés aqui, ele vai para onde, irmãos? Para a casa de Jetro. Que Jetro, ele, né, se torna o sogro de Moisés. Moisés, ele passa ali 40 anos no deserto. Moisés, então, ali, depois de ele ser filho da princesa, ele vai se tornar um pastor de ovelhas. Ele vai cuidar de ovelhas. Cuidando de ovelhas que nem dele era. Era de quem? Era do sogro. Então, Moisés nem tinha ovelha, irmãos. As ovelhas dele eram do sogro dele. Então, aqui nós começamos aqui a palavra de hoje. Que nesse capítulo aqui, 3 de Moisés, vai falar que Moisés, ele estava pastoreando a igreja. Moisés estava pastoreando as ovelhas de Jetro. Todos os dias, Moisés subia para o monte para levar as ovelhas a pastar. E em um deserto, né? Nós muitas vezes não encontramos muitas pastagens, mas encontram o que no deserto? Encontramos sarças, encontramos espinheiros, encontramos aqui, não sei se você já viu, eu nunca fui no deserto, mas pela televisão, né? Pelo celular fica muito mais fácil. A gente vê aquelas coisinhas assim correndo, não tem um negocinho de árvore assim, de arbusto, isso mesmo. É tão seco que os arbustos ficam rolando assim, o vento levando, aquele negócio, né, daquela forma. E Moisés, ele já estava acostumado com aquela vida ali no deserto. Moisés já estava sendo acostumado a viver como um pastor de ovelhas. E em um dia normal na vida de Moisés, como todos os dias ele fazia, acontece algo diferente. Moisés, ele vê algo não natural naquele lugar. Repare que no deserto era normal ver sarça pegando fogo. Era normal ver arbusto pegando fogo. Por quê? Porque em um lugar muito quente se pegava fogo nas plantações. Nós podemos ver aqui, como nós somos um país tropical, né? Quem é fazendeiro, quem tem sítio, às vezes nem precisa ninguém lá tocar fogo. Acontece o fogo lá e começa a chama a acender, né? Então, aqui também era normal Moisés ver isso. Mas Moisés está ali naquele lugar e acontece algo. Moisés olha para uma sarça pegando fogo. Até aqui tudo bem? Até aqui tudo natural? Tudo natural. Moisés olha aquela chaminha de fogo. Tudo bem, está natural. Já vi isso várias vezes, então, tranquilo. Mas acontece algo que intriga Moisés. Acontece que aquele arbusto, aquela sarça, não se consumia. Aquela sarça não se queimava. Espera aí, mas se ela está pegando fogo, é para acabar, é ou não é? Se ela está pegando fogo, é para ser consumida em instantes. Mas aquela sarça não se consumia. E Moisés, ele pega e fica intrigado com aquilo. Moisés, aquilo chama a atenção de Moisés. E Moisés, ele se vira, como a palavra aqui do Senhor nos diz, que ele se intriga, né? Ele fala aqui, ó.
Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. Quando Moisés se aproxima da sarça, o anjo de Deus fala com Moisés. O anjo chama Moisés pelo nome. Moisés, Moisés. Aí Moisés fala, eis-me aqui. Aleluia. Então, irmãos, o anjo do Senhor, ele aparece no meio de uma sarça. Aquela sarça, o anjo colocou ela lá pegando fogo, ou aquela sarça já estava lá? Diga comigo. Estava ou não estava? Ah, acertou. Aí, nota 10 pro irmão. A sarça já estava lá. Já estava naquele lugar. O anjo não colocou o anjo, a sarça já estava naquele lugar. Então, queridos, o que eu quero trazer para nós é: todo lugar só é comum quando Deus não está nele. Era normal. Mas, quando Deus estava na sarça, que era o anjo, Deus veio como um anjo ali, ali começou a viver o sobrenatural. Enquanto estava pegando fogo, era normal. Mas a partir do momento que ele viu que ali estava acontecendo algo diferente, ele viu que ali tinha alguém, ali tinha algo na vida, naquele lugar. Então, todo lugar só é comum quando Deus não está nele. O que significa isso? A minha vida vai ser comum enquanto Deus não estiver nela. O seu trabalho vai ser comum, como de todos, como todo dia, se Deus não estiver nele. A nossa igreja vai ser uma igreja comum, se Deus não estiver nela. Vai ser como todas as outras. Vai ser um ordinário. O que significa o ordinário? Tudo igual. Nossa vida normal, nossa vida cotidiana é o ordinário. Mas Deus nos chama para, nesta noite, nós vivermos o extraordinário dele. Amém? Então, aonde Deus está, acontece o extraordinário. Aonde o Senhor se manifesta, aonde eu abro para que Deus entre dentro de mim, então eu vou ser uma pessoa extraordinária. Diga comigo, eu vou ser uma pessoa extraordinária, porque o Senhor habita dentro de mim. Glória a Deus, aleluia. Então somos comum enquanto Deus não está dentro de nós. Quando Deus entra, o lugar se torna extraordinário. Repare que a grande visão que Moisés viu na sarça não era o fogo, porque era comum ele ver fogo em sarça. A grande visão era que a sarça não se queimava. Tinha algo diferente. Aleluia. Então, o que chama a atenção de Moisés não é o fogo. Fala comigo, não é o fogo. Mas é quem está no fogo. Só alguns concordou, só alguns falou. Não é o fogo que chamou a atenção, mas era quem estava ali no fogo. Amém? Então, a grande visão não é o fogo que está na sarça. É a resistência da sarça que não se consumia. Amém? Nós precisamos ser resistentes. Nós precisamos ser perseverantes. Aleluia. Nós não podemos, irmãos, ser uma sarça que se queima e pronto, acabou. E vira cinza. Nós precisamos estar queimando sempre. Porque se essa sarça estiver queimando sempre, significa que Deus está dentro de mim. Então eu não posso ser uma sarça que queima e vira cinza, né, irmão Tiago? Eu não posso ser uma sarça que vira pó. Aleluia. Porque se eu virar pó, eu vou ser como qualquer um outro. Mas se eu for uma sarça que queima,
mas não se consome, significa que Deus está queimando sempre dentro de mim. Aleluia. Glória a Deus. Então, não era o fogo, mas era a resistência. Não é o fogo, irmãos, que sustenta você. É Deus. Não é o xaralamaná, não é o reteté, não é. É Deus. Porque se eu tiver somente com esse fogo queimando por reteté, por abalabalá, acabou. Assim que vier um problema, assim que vier uma dificuldade, assim que vier uma dor, acabou. Mas se eu for resistente, se eu tiver Deus ali comigo, eu vou até o fim. Nada vai poder me abater, nada vai poder me abalar, porque o Senhor está queimando dentro de mim. E outra coisa, o Senhor, Ele garante a sustentabilidade. O que significa isso? Eu estou passando por luta, eu estou passando por problema, eu estou passando por dificuldade, mas eu tenho um Deus que me sustenta. Eu tenho um Deus que está comigo. Eu tenho um Deus que não me deixa cair. Eu tenho um Deus que me sustenta, está me sustentando todos os dias. O Senhor tem me sustentado. Quantos aqui estão nessa noite que o Senhor tem te sustentado? O Senhor tem te erguido, o Senhor não tem deixado as lutas te abaterem. Por quê? Porque Ele está te sustentando. O Senhor estava sustentando aquela sarça ardente. Era Ele que estava lá. Aleluia. Então, queridos, nós não podemos ser fogo de palha. Eu coloquei isso aqui. Você não pode ser um crente fogo de palha. Você tem que ser uma sarça ardente. Amém? Porque o fogo de palha, qualquer coisinha o vento leva. Qualquer coisinha vira pó. O crente fogo de palha não vai para frente. Ele dá um passo, dá 5 para trás. Ele dá mais 2, vai dar 5 para trás. E ele não sai daquilo. Você já viu pessoas que ela chega em você e fala assim, olha, minha vida está amarrada. Minha vida não vai para frente. Não sei o que acontece. Nada acontece. Está tudo no ordinário. Nada do sobrenatural. Está tudo igual. Nada acontece. Você não vê um testemunho. Nada acontece. Por quê, irmãos? Porque está faltando o Senhor. Está faltando o Senhor dentro dessa pessoa. Porque se Deus está lá dentro, vai haver testemunho. Porque se Deus está lá dentro, vai haver o sobrenatural. Porque se Deus está lá dentro, vai haver milagre, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver prosperidade. O Senhor vai abrir a porta que você nem imagina que pode ser aberta. O Senhor abre a porta. Aleluia. Então eu não posso ser um crente fogo de palha. Eu não posso ser aquele crente que eu sou aqui, crente na igreja, e eu não sou crente lá fora. Eu tenho que ser crente na igreja, eu tenho que ser crente lá fora. Eu tenho que dar testemunho na igreja, eu tenho que dar testemunho lá fora. Eu não posso ser um crente palha. Fala comigo, eu não posso ser um crente palha. Eu tenho que ser uma sarça que queima por Jesus. Glória a Deus. Então, a sarça não se consome, não é porque ela é forte, é porque Deus está dentro dela. A sarça não se consome porque ela é uma bela de um arbusto. A sarça não se consome porque ela é bonita. A sarça não se consome porque ela é forte. É porque o Senhor estava lá. O Senhor estava lá dentro dela. Amém? Aqui no versículo 2 diz assim: ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Diga, no meio de uma sarça. Repare que o anjo do Senhor não estava do lado da sarça. O anjo do Senhor não estava atrás da sarça. O anjo do Senhor estava no meio da sarça. Queridos, Deus, Ele sempre vai querer estar no meio.
O Senhor, Ele sempre vai querer estar no meio, por quê? Deus sempre vai querer estar no centro. Deus sempre vai querer estar no meio da nossa vida. Deus sempre vai querer ser o centro da sua vida. Deus não negocia o meio. Ele não negocia o meio, Ele quer estar sempre no meio. Aleluia. Ele não quer estar de lado, Ele quer estar dentro. Ele quer estar sendo o lugar central. Aleluia. Deus não negocia o meio é o lugar principal. O meio é o lugar onde há o equilíbrio. Se você for colocar algo para equilibrar, você tem que colocar onde? No meio. Se você colocar mais para cá, o lado de lá cai. Se você coloca mais para cá, o lado de cá cai. Mas se você coloca no meio, existe um equilíbrio. É por isso que Deus fala, olha, eu quero estar no meio. Eu não quero estar no canto. Eu quero estar no meio, eu quero ser o centro da sua vida. Eu quero ser o centro, eu quero estar no meio de você. Amém? Deus, porque a palavra do Senhor, em Salmos diz assim, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Ele está onde? No meio dos louvores. Abacuque diz assim, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Jesus diz assim, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali no meio eu estarei. 1 ou 2, ele vai estar no meio. O que significa isso? Ele quer estar no centro. Ele quer ser o meio da nossa vida. Amém? Glória a Deus. No tabernáculo, quando ali no Antigo Testamento, quando o povo estava no deserto, o Senhor manda fabricar o tabernáculo, que era a casa do Senhor. Ali, Moisés, ele faz o tabernáculo no meio. Tirou, né? Tirou as luzinhas. Estava no meio do povo. Aleluia. E outra coisa, Jesus, ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Você vê que o Senhor, ele valoriza muito isso, o meio, que nós não podemos deixar os nossos sonhos no meio. É o Senhor que tem que estar no meio. Nós não podemos deixar o Senhor de canto, nós não podemos deixar o Senhor de lado. O Senhor, ele quer ser o centro da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, não ocupe o lugar de Deus. Não ocupe o lugar de Deus na sua vida. Não coloque pessoas no lugar de Deus na sua vida. Ele tem que ser o centro. Não ocupe coisas, não coloque coisas no lugar do Senhor. Ele tem que ser o centro. Não coloque os seus sonhos no lugar de Deus. Ele tem que ser o centro. Não coloque o seu emprego no lugar de Deus. Ele tem que ser o centro. Amém? Aleluia. O Senhor, ele tem sido o centro da sua vida. O Senhor, ele tem sido o centro do seu coração. O Senhor, ele tem sido o centro, ele tem estado em primeiro lugar na sua vida. Ou o Senhor, ele tem ficado em segundo plano para você. Ou as coisas são mais interessantes para mim do que a presença do Senhor. Queridos, nós precisamos ser crentes fervorosos no Senhor. Nós precisamos ser sarça ardente que por onde nós passarmos, nós possamos chamar a atenção do povo. Amém? Como que as pessoas têm olhado para mim? Será que eu tenho mostrado essa sarça queimando continuamente? Será que tudo que eu tenho feito tem para a honra e para a glória do Senhor?
Porque a palavra de Deus nos diz que tudo que eu fizer tem que ser para a glória de Deus. Tudo. O Senhor não falou assim, olha, algumas coisas você pode fazer para mim, outras coisas você pode fazer para você. Não. O Senhor fala, tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. As minhas atitudes estão sendo para a glória de Deus? Eu preciso avaliar a minha vida. Você tem adorado o Senhor com as suas atitudes? Será que eu tenho sido fiel ao Senhor? Queridos, eu quero aqui trazer algo e você não precisa concordar comigo. É um pensamento meu e eu já passei esse pensamento para o Ministério de Louvor da nossa igreja. Você pode até falar que eu posso ser muito religiosa, mas é um pensamento meu. Esse versículo me pega aqui. Tudo que fizerdes, fazei para a glória de Deus. Um filho de Deus, um servo do Senhor, ele vai receber bênção, sim ou não? Com certeza. Ele vai ser abençoado, ele vai receber uma cura, ele vai receber uma promoção no serviço, vai acontecer algo na vida dele, e eu acho muito bom, e isso deve acontecer. E eu falo assim o seguinte, me intriga muito isso, porque quando a pessoa ela recebe algo no coração dela, no emprego, não sei, alguma maravilhosa coisa aconteceu, ela vai e coloca no Instagram, obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Aí depois, lá no fundo musical, coloca o arrocha. Coloca o tchererê tchê tcharalá tchá. Obrigado, Senhor, pela bênção. Mas e você, está louvando o Senhor? Ou você está adorando o mundo? Eu já falei isso para o Ministério de Louvor. Falei, quando você for postar algo, coloca um hino. Você é crente. Você é ministro de louvor. E quando eu vejo, eu fico com o coração assim. Posso estar errada, é isso que eu falei. Eu posso estar errada. Mas não é tudo que fizerdes, fazei para a glória de Deus. Por que eu vou estar adorando o Bruno e Marrone lá? Por que eu vou estar colocando o Leandro e Leonardo? Por que eu vou estar colocando o Mateus não sei lá das quantas? Eu tenho que colocar o meu Senhor no centro da minha vida. Que testemunho que eu estou sendo? Que sarça que eu estou mostrando para o mundo? Que sarça que eu estou mostrando para as pessoas? Ou eu vou estar sendo o normal? Você quer ser o ordinário ou você quer viver o extraordinário? Porque se eu quiser viver o extraordinário, eu tenho que me comportar de acordo com a palavra do Senhor. Porque se você quiser viver o ordinário, continua no teu ordinário. Mas também não venha falar para o Senhor por que você não está vivendo o extraordinário. Porque o Senhor não vai estar sendo no centro. Ele está de lado. E isso, quando eu vejo, isso queima o meu coração. E eu já falei os meninos, que agora está vindo mais um, né? Já até conversar com mais um. Porque, irmãos, é sério. Adore o Senhor em todo o tempo. Glorifique o Senhor em todo o tempo. O Senhor tem sido tão bom. O Senhor tem abençoado, o Senhor tem te curado, o Senhor tem te protegido, o Senhor tem te livrado. Então honre esse Deus. Adore esse Deus. Glorifique esse Deus. Porque você não é uma pessoa normal, aleluia. Porque crente tem que ser doido. Crente é doido. Já ouviu falar isso, que crente é doido? Crente tem que ser doido mesmo. Porque o normal está lá no mundo. Os ordinários estão lá no mundo. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que trazer a diferença. Nós temos que trazer a luz. Nós temos que viver o extraordinário. Nós temos que queimar pelo Senhor. Para que quando as pessoas olharem para nós e falar assim, ela é diferente. Ele é diferente. Eu já estou acostumado de ver o natural. Eu quero viver o extraordinário.
Eu quero mergulhar no extraordinário. Aleluia. E o Senhor tem preparado para nós o extraordinário. Moisés estava vivendo no ordinário 40 anos. Viveu 40 anos no Egito, depois foi viver 40 anos no deserto. Mas chegou um dia que Deus falou: chega de viver o ordinário, Moisés. Eu tenho o extraordinário para você hoje, Moisés. Ele viu a sarça pegando fogo e virou as costas e foi embora. É natural, está pegando fogo. Mas ele falou: não, está pegando fogo, mas não está consumindo. Eu vou voltar lá. Quando ele volta, olha que o Senhor, o anjo não falou quando ele estava indo, não. O anjo esperou Moisés voltar para ver o que estava acontecendo. Aí, quando ele voltou, o anjo falou com ele. O que significa isso? Eu tenho que me interessar pelas coisas do Senhor. Eu tenho que me interessar, peraí, não está natural, não está natural. Eu vou ver o que está acontecendo. Quando ele chegou perto, o anjo falou com ele. O que acontece? Depois disso, o anjo se apresenta a Moisés. E ali ele vai falar: Moisés, eu sou o Senhor. Quando ele fala: Moisés, você tem que libertar o povo. Aí Moisés fala: tá, eu tenho que libertar o povo né, que está lá preso no Egito. Mas quando eu chegar lá, eles querem saber em quem que eu vou falar. Qual é o teu nome, Deus? Aí Deus fala para ele: eu sou o que sou. Você vai dizer isso para eles: eu sou o que sou. Então, aqui, repare que Moisés, aqui, ele olha para aquela sarça. Moisés conhecia quem estava na sarça? Não. Quando ele ouviu a voz do anjo, ele não conhecia. Por isso que mais para frente, no versículo 13, ele vai perguntar: quem é o Senhor? Ele não conhecia. Mas o que eu te digo é o seguinte: mas quem estava na sarça conhecia Moisés. E chamou Moisés pelo nome. Então, Deus te conhece. E Ele te chama pelo teu nome. Ele te chama. Ele sabe o teu nome. Ele te conhece antes mesmo de você nascer. O Senhor já te chamava pelo teu nome. Antes mesmo da sua mãe saber qual nome seria que você ia ter, o Senhor já sabia. A palavra de Deus nos fala que quando nós estamos sendo formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já nos via, já nos vê nos formando. Então Ele já te chama pelo teu nome. Vem viver o extraordinário, aleluia. Deus te chama nessa noite para viver da dependência dEle. Por quê? Moisés viveu 40 anos dependendo do Egito, sendo criado no Egito. Depois, Moisés viveu 40 anos dependendo do sogro. Aí Deus aqui, nesse encontro com Moisés, vai fazer com ele algo diferente. Eu vou te chamar, Moisés. Não para viver dependente do Egito, não para viver dependente do seu sogro, mas você vai ser totalmente dependente de mim a partir de agora. E a partir daquele momento, o Senhor se apresenta a Moisés. E Moisés se torna o maior libertador do povo hebreu. Aleluia! Se você conhece a história de Moisés, você sabe que daqui para frente, o que aconteceu na vida de Moisés? Moisés passou a ser totalmente dependente de Deus. E Moisés começou a viver o extraordinário todos os dias. Moisés vivia o extraordinário no deserto. Quando Moisés queria água, Deus dava água. Quando Moisés queria comida, mandava comida. Moisés queria pão, comida, dava o maná, mandava água. Senhor, não tem água, toca na rocha que vai sair água. Tinha água. Senhor, está muito frio. Coloca uma chama, né, de fogo para aquecer o povo. Senhor, está muito quente no dia. O Senhor colocava uma nuvem para que cobrisse o povo. Então, olha aqui, Moisés aqui, ele começou a viver todos os dias o sobrenatural do Senhor. Aleluia!
Quando nós encontramos com Deus, irmãos, Deus te chama para viver o extraordinário. Deus te chama para viver o sobrenatural. Aleluia! E é esse que Ele fez na vida de Moisés. Ele pode fazer na minha vida também. Ele pode fazer na sua vida também. Quantos aqui estão precisando do extraordinário do Senhor? Eu quero viver o extraordinário de Deus na minha vida. Eu quero viver o extraordinário do Senhor. Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Não é o fogo que atrai, é a presença do Senhor que atrai. Não era o fogo que atraiu Moisés, foi a presença do Senhor que atraiu Moisés. Aleluia. Tem aquele louvor que canta assim: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória vale mais que 1000. Aleluia. O Senhor, Ele te chama nesta noite. Aleluia. O Senhor, Ele chama você nesta noite. Ele quer que você venha para Ele. Aleluia. Para que você possa viver o extraordinário. Eu tenho que ser essa pessoa que queima pelo Senhor. Eu tenho que ser essa pessoa que queima por Deus. Porque se eu estiver o Senhor dentro de mim, aleluia, eu sei que o Senhor vai estar comigo, me levando a viver o extraordinário. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Você depende de Deus para tudo. Para você levantar de manhã, se Ele não te der saúde, você não levanta. Se Ele não abrir uma porta de emprego, você não terá um emprego. É Ele que te dá um emprego, é Ele que te dá a saúde, é Ele que te dá essa vida, é Ele que é Ele, tudo é Ele, tudo é Ele, é por Ele. Oh, aleluia. E nessa noite nós queremos, Senhor, nós renunciamos, Pai. Nós não queremos te deixar no canto, nós não queremos te deixar de lado, nós queremos te colocar no centro. O Senhor é o centro da nossa vida, o Senhor quer estar no meio. Não deixe o Senhor de lado, não deixe o Senhor no canto, aleluia. Aleluia, nós colocamos a nossa fé em ação. Nós colocamos a nossa fé em ação. Porque eu vou viver o extraordinário de Deus. Eu vou viver o extraordinário de Deus na minha vida. Eu vou ver os meus filhos na casa do Senhor. Eu vou ver cura acontecendo na minha vida. Eu vou ver a providência financeira chegando. Eu vou ver o milagre. Eu vou ver